De fora, o Z ou P sempre pareceu sólido. Eram 3 caras com um som único e uma formação impecável que nunca parecia vacilar. Mantiveram a mesma formação por décadas, evitaram escândalos e deixaram a música falar por si. Com as barbas, os riffs e o humor, construíram uma banda de rock duradoura. Mas essa não era toda a história. Nos bastidores, as coisas eram muito mais complicadas. Havia conflitos pessoais, perdas e decisões que nem sempre agradavam aos membros do grupo. Agora, finalmente, entendemos o que realmente acontecia nos bastidores de uma das bandas de rock mais icônicas de todos os tempos. E quando você vê o quadro completo, tudo o que você pensava saber sobre os ZZ muda. A formação de Billy Gibbons. Antes de ZZ Top deixar a barba crescer e se tornar uma das bandas de blues rock mais icônicas da história, antes das turnês mundiais dos discos de platina e dos videoclipes inesquecíveis que definiram os primeiros anos da MTV, Billy Gibbons era apenas um garoto nascido na música, criado no ritmo e movido por uma fome mais profunda e silenciosa de criar algo que parecesse verdadeiro. Billy Gibbons nasceu em 16 de dezembro de 1949, no coração de Houston, em uma família que apreciava profundamente a música. Seu pai, Frederick Royal Gibbons, não era apenas um pianista de concertos, mas também maestro e artista trabalhando em estreita colaboração com a MGM Studios e produzindo para estrelas como Nat King Cole e B.B. King. Isso significava que, desde jovem, Billy era atraído pelo ritmo em todas as suas formas. O que a maioria das pessoas não sabe é que antes mesmo de pegar um violão, Billy teve formação clássica em percussão. Ele estudou bateria quando criança, passando pelo mundo estruturado e disciplinado da música clássica, aprendendo como o tempo, o timbre e o espaço podiam construir emoção sem nunca precisar de letras. Mas para Billy, embora a precisão da bateria lhe desse segurança, não o libertava. Ele queria algo diferente, e esse algo chegou na forma do blues. Em particular, Gibbons tornou-se um ouvinte devoto de Lightning Hopkins, também natural de Houston, cujo estilo despojado incorporava a essência do blues texano. A influência de Hopkins sobre Gibbons foi mais do que estilística, foi pessoal. Seu jeito de tocar guitarra parecia contar histórias e sua voz carregava o som de alguém que havia vivido o que cantava. Através de Hopkins, Billy descobriu outros talentos como Muddy Waters, Jimmy Reed e Howlin' Wolf, e cada um deles ajudou a construir sua compreensão do que o blues realmente significava. Ele estudou seus estilos obsessivamente e absorveu o sentimento por trás deles. Conforme Gibbons envelhecia, seu compromisso com o blues só se aprofundava. Ele explorou os sons do blues de Chicago e do Delta, bem como estilos locais do Texas. Começou a refinar sua técnica na guitarra, passando da simples imitação à experimentação com timbre e textura. Não buscava tocar rápido ou de forma vistosa, estava em busca de algo específico, um som autêntico, expressivo e enraizado na tradição. No final da década de 1960, Houston fazia parte de uma mudança cultural mais ampla. A música psicodélica estava ganhando força em cidades como São Francisco e Austin. Nessa onda de experimentação, Gibbons formou uma banda chamada The Moving Sidewalks, um grupo de rock psicodélico com 4 integrantes: Don Summers no baixo, Dan Mitchell na bateria e Tom Moore nos teclados. Com o The Moving Sidewalks, Gibbons adentrou um espaço musical muito diferente. A banda abraçou a estética do acid rock, incorporando guitarras distorcidas, reverb e letras com temas que refletiam o fascínio da época pela consciência e pela contracultura. O grupo lançou um álbum completo intitulado Flash em 1969, além de vários singles que se tornaram sucessos locais. Embora representasse um afastamento significativo de suas raízes no blues, Gibbons aproveitou esse período para aprimorar suas habilidades técnicas e explorar diferentes aspectos da composição e produção musical. Ele modificou seus equipamentos, experimentou com feedback e começou a construir o timbre de guitarra único que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Foi um período de crescimento, mas também de tensão.
pois quanto mais tempo passava imerso na cena psicodélica, mais se sentia desconectado da simplicidade emocional que o havia atraído para a música inicialmente. Ainda assim, a experiência com The Moving Sidewalks lhe proporcionou uma importante exposição. Em 1968, a banda conseguiu uma vaga como banda de abertura do Jimi Hendrix Experience durante a turnê americana. Foi nessa época que Billy Gibbons e Jimi Hendrix desenvolveram uma amizade breve, porém marcante. Hendrix ficou notoriamente impressionado com a performance de Gibbons. Em uma entrevista televisionada, Hendrix chegou a citar Billy como um dos melhores guitarristas promissores da América. Mas esses elogios não distraíram Gibbons do conflito interno que ele começava a sentir. Apesar da expectativa em torno da banda, Gibbons começou a ficar inquieto. O som psicodélico já não o satisfazia. Parecia-lhe experimental demais e cada vez mais distante do blues visceral e autêntico que tanto amava. Sentia falta do ritmo de um blues lento e arrastado e queria resgatar esse som não por meio de imitação, mas de reinvenção. No final de 1969, as esteiras rolantes já haviam praticamente desaparecido. Billy não estava mais interessado em rock psicodélico ou letras abstratas. Ele havia visto a indústria de perto aberto shows para lendas e tocado para grandes multidões. Mas o que ele queria era algo menor, mais coeso e mais enraizado. Ele queria criar um som que homenageasse o Texas, mas que não ficasse preso ao passado. E assim decidiu construir sua própria banda do zero. Começou a procurar mentes talentosas para completar o grupo. E essa busca o levou a dois homens e a criação do ZZ Top, a ascensão do ZZ Top. Em 1969, Billy Gibbons sabia exatamente o que queria. Ele tinha vivenciado de perto a cena psicodélica, aprendido com lendas e retornado ao blues. Mas agora, estava pronto para construir algo novo, minimalista, impactante e inconfundivelmente texano. Naquele mesmo ano, encontrou dois músicos com a mesma visão que completariam o projeto. Frank Beard, um baterista de Dallas com finesse jazzística e pegada rock, foi o primeiro a se juntar à banda. Beard já havia tocado em diversas bandas do Texas e tinha a reputação de ser preciso, versátil e consistente. Ele trouxe Dusty Hill, um baixista e vocalista que havia tocado com Beard em uma banda chamada American Blues. A voz de Hill tinha garra e seu jeito de tocar tinha ritmo. Mais importante ainda, ele entendia o tipo de som que Billy buscava. Com Billy na guitarra e vocais principais, Dusty no baixo e harmonias, e Frank na bateria, o trio se uniu como ZZ Top. O nome era curto, direto e peculiar, assim como a própria banda. Desde o início, a química era evidente e o groove inegável. Era uma banda que sabia fazer mais com menos. Seus primeiros álbuns eram crus e autênticos, repletos de riffs de blues texano. Narrativa simples e uma atitude descontraída que soava clássica e moderna ao mesmo tempo. O primeiro álbum do ZZ Top foi lançado em 1971, seguido por Rio Grande Mood em 1972. Ambos os discos obtiveram sucesso comercial modesto, mas ajudaram a moldar a identidade da banda. As músicas tinham personalidade e o timbre de Billy era encorpado e visceral. As harmonias de Dusty adicionavam impacto, enquanto a bateria de Frank mantinha tudo firme. Essa não era música para as costas leste e oeste dos Estados Unidos. Era música para os backshows, bares e garagens do sul. Mas foi o álbum Trey Hombres de 1973 que mudou tudo. O primeiro single do álbum, El Range, foi um sucesso estrondoso e uma homenagem a um bordel texano da vida real, construída sobre um riff de blues hipnótico e um vocal estridente. A música decolou. Nas rádios
e o álbum se tornou o primeiro sucesso comercial do ZZ Top. De repente, eles deixaram de ser apenas uma banda regional e se tornaram um sucesso nacional com um som distinto e inconfundível. Em meados da década de 1970, o ZZ Top já não se apresentava mais em pequenos locais. Eles haviam entrado na era do arena rock e a abraçaram. Em 1976, lançaram a Worldwide Texas Tour, uma das produções de palco mais ambiciosas da época. A banda se apresentou em um palco gigantesco em formato do Texas, completo com animais vivos, cactos e um cenário de paisagens desérticas. A turnê passou por mais de 90 cidades e durou mais de um ano. Não se tratava apenas de música, era uma experiência visual completa criada para deixar uma impressão duradoura. Mas mesmo com essa escala, a banda permaneceu surpreendentemente coesa. Ao contrário de muitas bandas de rock dos anos 70, o ZZ Top não expandiu sua formação nem adicionou músicos extras. O formato de trio permaneceu intacto, e embora a imagem da banda estivesse evoluindo com barbas mais longas, óculos escuros espelhados e chapéus de cowboy, a essência do som ainda era o rock com base no blues. As coisas mudaram drasticamente para a banda em 1983, com o lançamento de Eliminator, um álbum que redefiniria sua carreira e os apresentaria a uma geração completamente nova. O disco combinou suas raízes no blues rock com novos sintetizadores, baterias eletrônicas e sequenciadores, criando um som híbrido que parecia clássico e futurista ao mesmo tempo. Mas não foi apenas a música que transformou a banda, foram os visuais. Os videoclipes de Eliminator eram sofisticados, bem-humorados e icônicos, apresentando carros velozes, mulheres misteriosas e a imagem agora lendária do ZZ Top, barbas longas, óculos escuros e uma aura quase caricatural. A aposta deu certo e Eliminator vendeu mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos, transformando o ZZ Top em uma marca global. Pela primeira vez, a banda havia conquistado o público pop mainstream sem abandonar sua essência blues. Mas apesar do sucesso nos bastidores, as coisas nem sempre eram tão perfeitas quanto nos vídeos. Dentro daquela máquina de humor e óculos escuros, havia momentos em que as faíscas criativas se transformavam em atritos reais. E essa tensão eventualmente vinha à tona de maneiras que os fãs nem sempre percebiam. Atritos e controvérsias. Durante anos, ZZ Top projetou uma imagem de união, confiança tranquila e desenvoltura natural. Eles eram um trio que sobreviveu a décadas de evolução musical, prosperou e vendeu milhões de discos, mantendo a mesma formação intacta. Mas nos bastidores havia rachaduras que nem sempre transpareciam em público. E logo, diferenças criativas, pressão da indústria e questionamentos sobre a direção começaram a corroer a fachada cuidadosamente controlada da banda. A tensão começou a aumentar na década de 1980, justamente quando a banda atingia o auge de seu poder comercial. Depois de anos se mantendo fiéis às suas raízes no blues texano, o álbum Eliminator marcou uma mudança ousada. Com a adição de baterias eletrônicas, sintetizadores e um som mais polido e radiofônico, o ZZ Top se apresentou a uma nova geração. Mas a transformação teve um preço. Alguns fãs de longa data e críticos viram o uso de sintetizadores e batidas programadas como um afastamento da essência da banda. Para eles, o trio que antes tocava blues texano cru, agora havia adotado uma versão digitalizada e sofisticada de si mesmo. O mesmo grupo que construiu sua reputação na simplicidade de uma formação de 3 integrantes para o blues, agora usava sequenciadores e efeitos em camadas. Para certos públicos, isso pareceu uma traição à identidade central da banda. Mas não terminou aí. Porque dentro da banda, as prioridades criativas também começaram a mudar. Billy Gibbons, sempre curioso e experimental com o timbre e a técnica de estúdio, estava entusiasmado em ultrapassar limites. Ele acolheu bem o uso da tecnologia e a viu como uma forma de modernizar o som da banda sem abandonar suas raízes. Mas Dusty Hill e Frank Beard nem sempre estavam em sintonia. Embora tenham se adaptado às mudanças profissionalmente, a evolução gerou tensões internas. Hill, em particular, estava mais ancorado no blues tradicional,
e a súbita mudança para elementos eletrônicos mais refinados gerou debates sobre autenticidade versus inovação. A banda não discutiu publicamente, mas relatos internos apontavam para uma crescente divisão em sua visão criativa. Gibbons frequentemente assumia a liderança na produção em estúdio e na direção sonora, enquanto Hill e Beard, às vezes, se sentiam marginalizados, o que levou a um acúmulo gradual de tensão e desavenças. A música da banda estava mudando e nem todos concordavam sobre até onde ela deveria ir. À medida que a fama do ZZ Top crescia, também cresciam as acusações de que estavam se vendendo. Puristas do rock, historiadores do blues e fãs de longa data criticavam o estilo visual do grupo tanto quanto a própria música. Os videoclipes da MTV, frequentemente centrados em carros mulheres e versões estilizadas de masculinidade, eram vistos por alguns como destoantes do espírito do blues que a banda outrora defendera. Mesmo assim, apesar das críticas, os discos continuaram vendendo. A reinvenção do grupo lhes trouxe um sucesso sem precedentes, mas também levantou novas questões sobre a linha tênue entre crescimento artístico e concessões comerciais. Em seguida vieram os desafios menos visíveis, mas igualmente reais da indústria e da área jurídica. No início, a gestão do ZZ Top era feita por Bill Ham, um produtor do Texas que ajudou a moldar o som e o estilo da banda desde o princípio. Ham era conhecido por manter um controle rígido sobre as decisões comerciais do grupo. Durante anos, a parceria funcionou. Ham entendia a estética da banda e ajudou a cultivar seu mistério. Mas com o tempo, começaram a surgir desentendimentos financeiros e problemas de controle. Embora os detalhes completos das disputas comerciais nunca tenham sido totalmente divulgados, circularam rumores sobre má administração financeira e problemas contratuais. Havia relatos discretos de discussões jurídicas nos bastidores e reestruturação de acordos financeiros. Esses problemas não explodiram na imprensa da mesma forma que outros processos judiciais envolvendo bandas de rock, mas certamente deixaram sua marca. A tensão em torno das decisões da gerência, especialmente à medida que a popularidade da banda crescia nos anos 80 e início dos 90, adicionou mais uma camada de estresse a um grupo que já passava por mudanças criativas internas. Além das questões legais, havia também a crescente pressão das expectativas. Conforme sua imagem pública se tornava mais estilizada, a distância entre como eles eram percebidos e o que vivenciavam em particular aumentava. Para o mundo exterior, o ZZ Top era uma máquina bem azeitada, atemporal, imutável e sempre no controle. Mas internamente o equilíbrio era delicado. Cada novo álbum trazia questionamentos sobre a direção a seguir, e cada nova turnê sobre energia, motivação e papéis. A banda havia construído uma marca em torno da união e da consistência, mas essa consistência tinha seu peso. Quanto mais tempo mantivessem a mesma formação e a mesma imagem, mais difícil se tornava expressar as necessidades criativas individuais. Eles não eram mais apenas músicos, eram uma instituição, e instituições são mais difíceis de mudar. Mesmo assim, a banda manteve as fissuras em segredo. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, o ZZ Top raramente expunha suas queixas publicamente. Não houve abandonos de shows de grande repercussão, entrevistas controversas ou colapsos no palco. Mas o fato de nunca terem se separado não deve ser confundido com a ausência de tensão. Eles se mantiveram unidos, mas nem sempre foi fácil. Com o passar dos anos, a fachada de frieza e a presença de palco inabalável continuaram a defini-los publicamente. Mas por trás disso, havia a verdadeira pressão de se manterem relevantes, unidos e fiéis a algo que começou em uma época muito mais simples. Eles não demonstravam a pressão, mas ela existia. As longas sessões de estúdio, as divergências sobre o som, as dúvidas pessoais, o desgaste físico das turnês incessantes e o equilíbrio entre manter a lealdade ao seu legado e o desejo de evolução. E embora os conflitos comerciais e criativos tenham moldado grande parte da trajetória pública da banda, esses não foram os únicos desafios. Porque por trás da música e da marca havia homens que envelheciam, mudavam e enfrentavam batalhas pessoais que nada tinham a ver com guitarras ou contratos com gravadoras.
Embora o ZZ Top tenha mantido a mesma formação por décadas, cada membro trilhou seu próprio caminho fora dos palcos. E nem todos os capítulos dessa história foram fáceis. Batalhas pessoais e tragédias por trás da música. No palco, o ZZ Top sempre pareceu intocável. As guitarras sincronizadas, os óculos de sol idênticos e as barbas que se tornaram símbolos culturais pareciam naturais. Mas por trás dessa imagem, cada membro da banda enfrentava lutas pessoais que não chegavam às manchetes. Na década de 1970, no auge da ascensão do ZZ Top, Frank Beard, o único membro sem barba longa, apesar do sobrenome, enfrentava uma batalha que quase o destruiu completamente. Enquanto isso, a banda lotava arenas e recebia a aclamação da crítica por seu som cru e bluesy. Beard estava afundando secretamente em um vício em substâncias ilícitas que se intensificou rapidamente. E à medida que as pressões das turnês gravações e da manutenção da ZZ Top aumentavam, sua dependência também crescia. Beard descreveu posteriormente esse período como caótico e perigoso. Ele passava dias sem dormir, muitas vezes, usando substâncias ilícitas apenas para se manter funcional o suficiente para se apresentar. Em entrevistas, ele admitiu que, em certo momento, gastava mais dinheiro com essas substâncias do que ganhava com a banda. A situação se agravou até que não pôde mais ser escondida. No final da década de 70, Beard chegou ao seu limite. Sua saúde estava se deteriorando. Sua vida pessoal estava desmoronando e seus companheiros de banda observavam com preocupação. Eventualmente, Beard entrou em reabilitação e iniciou o longo e lento processo de recuperação. A decisão não era apenas sobre se livrar do vício, era uma questão de sobrevivência. O fato de a ZZ Top não ter se desfeito durante esse período diz muito sobre a lealdade silenciosa que existia entre os três homens. A recuperação de Beard não aconteceu da noite para o dia, mas com o tempo ele retornou com um foco renovado. Ele se manteve sóbrio, preservou seu lugar na banda e continuou se apresentando por décadas depois disso. Mas as cicatrizes daquela época nunca desapareceram completamente. Para Billy Gibbons, a pressão da fama veio de uma forma diferente. Embora ele sempre tenha sido visto como o rosto da banda, o vocalista, o guitarrista e a voz inconfundível, é preciso tratá-la bem agora. A maioria dos fãs nunca percebeu que, na verdade, ele nunca pareceu totalmente à vontade sob os holofotes. Aqueles próximos a ele costumavam descrever Gibbons como um homem profundamente reservado que se sentia mais em casa em um estúdio silencioso do que em um tapete vermelho. Ele era fascinado por som, timbre e técnica. Mas a ostentação que acompanhou a reinvenção da banda nos anos 80 não era necessariamente seu instinto natural. Era apenas parte da apresentação. Fora dos palcos, Gibbons preferia a solidão. Ele não era de dramas ou excessos e raramente deixava o público entrar em sua vida pessoal. À medida que a fama do ZZ Top disparava, ele se manteve com os pés no chão, mergulhando cada vez mais fundo na música, experimentando com equipamentos, colecionando guitarras e refinando seu estilo. Ele mantinha uma aparência tranquila, mas a pressão para continuar lançando hits, manter a marca e liderar a banda cobrou seu preço. Para Gibbons, a fama era uma consequência, não uma busca, e ele carregava o fardo da liderança silenciosamente. E havia Dusty Hill, o baixista e co-vocalista que fornecia não apenas a base da banda, mas também o seu equilíbrio. Hill sempre foi a presença constante no ZZ Top. Ele era calmo, espirituoso e confiável. E embora raramente buscasse os holofotes, sua voz e sua forma de tocar eram essenciais para a química do grupo. Por mais de 5 décadas, ele esteve à direita de Billy no palco, seus vocais de harmonia preenchendo os espaços e suas linhas de baixo mantendo o ritmo firme. Mas nos bastidores, a saúde de Hill vinha se deteriorando há anos. Em 2000, Hill foi diagnosticado com hepatite C, o que obrigou a banda a cancelar shows e fazer uma longa pausa. Embora tenha se recuperado, isso marcou o início de problemas de saúde intermitentes. Nas 2 décadas seguintes, ele enfrentou uma série de desafios médicos, alguns públicos, mas a maioria privados. Em 2014, Hill caiu do ônibus da turnê e machucou o quadril, o que levou a uma cirurgia e ao adiamento de mais shows. Apesar dos problemas de saúde, ele sempre retornava aos palcos,
mas não demorou muito para que seu corpo finalmente começasse a sentir o impacto. Em julho de 2021, Hill fez uma breve pausa nas turnês alegando um problema no quadril. A expectativa era de que fosse temporária. A banda trouxe seu técnico de guitarra de longa data, Elwood Francis, para substituí-lo nos shows restantes. Mas apenas alguns dias depois, em 28 de julho de 2021, Dusty Hill faleceu enquanto dormia em sua casa em Houston. A notícia foi repentina e a banda e os fãs ficaram devastados. Para Billy Gibbons, a perda foi devastadora. Eles tocaram juntos por mais de 50 anos, mais tempo do que a maioria dos casamentos e mais do que a maioria das amizades dura. Eles fizeram turnês pelo mundo, construíram uma marca e criaram um som que só funcionava porque as três partes estavam no lugar. A morte de Hill não foi apenas a perda de um companheiro de banda. Foi a perda de um gêmeo musical, alguém que compartilhou cada passo da jornada desde o primeiro dia. Em entrevistas posteriores, Gibbons falou sobre a morte de Dusty com uma espécie de tristeza silenciosa. Ele revelou que Dusty insistiu que a banda continuasse sem ele, chegando a sugerir que Elwood Francis assumisse o posto se necessário. Não foi apenas um comentário casual, foi um último desejo. Gibbons respeitou o pedido e a banda continuou tocando, mas não havia como fingir que era a mesma coisa. O palco estava mais vazio e a simetria havia desaparecido. A dor emocional de perder alguém que esteve ao seu lado por mais de 5 décadas é difícil de mensurar. Eles envelheceram juntos na estrada. Compartilharam palcos, camarins, saguões de hotéis e sessões de estúdio. Construíram juntos algo que não poderia ser duplicado. E assim, quando Dusty morreu, uma parte do ZZ Top morreu também. Mesmo assim, a música não parou. Por mais difícil que fosse a banda, continuou em turnê. Elwood Francis entrou em cena como Dusty havia pedido. E a banda honrou sua memória da única maneira que sabiam, tocando as músicas como sempre fizeram, com garra, ritmo e sem pedir desculpas. Porque para o ZZ Top sobreviver não significava ignorar a perda. Significava seguir em frente. E aqui estamos nós agora. Aos 75 anos, Billy Gibbons ainda faz o que sempre fez: tocar, fazer turnês, gravar e buscar o timbre perfeito. A idade não suavizou sua energia, nem diminuiu sua ética de trabalho. Pelo contrário, aguçou seu foco. Ele não tenta competir com tendências ou buscar relevância. Em vez disso, simplesmente continua com a mesma convicção firme e tranquila que tinha no início. Em 2025, Gibbons permanece uma presença marcante tanto no palco quanto fora dele. Não porque se reinvente, mas porque permanece genuinamente ele mesmo, sem pedir desculpas. O ZZ Top, com mais de meio século de carreira, ainda faz turnês regularmente. A formação é diferente, mas a energia não desapareceu. Elwood Francis, o técnico de guitarra de longa data que se tornou baixista, agora ocupa o lugar de Dusty Hill. Para Gibbons e Frank Beard, continuar a banda sem Dusty nunca seria fácil. Mas continuar por causa de Dusty deu sentido a tudo. Elwood assumiu o seu lugar com respeito, nunca tentando imitar Dusty, mas tocando no espírito do que o ZZ Top sempre representou. Os fãs responderam com carinho. E embora ninguém possa realmente substituir Dusty Hill, o legado continua de uma forma que parece genuína, não forçada. Além do ZZ Top, Gibbons também se mantém musicalmente ativo. Seu trabalho solo, que ele começou a sério em 2015, tem oferecido um lado mais livre e experimental de sua criatividade. Gibbons mergulha mais fundo no rock e no blues, que sempre amou, mas com mais espaço para se expandir. Ele toca com músicos diferentes e compõe com uma voz ligeiramente diferente. Sempre permite, mas seu trabalho solo não visa a sucessos radiofônicos ou prêmios. É sempre pessoal, cru e frequentemente reflexivo. As letras se tornaram mais incisivas com o tempo e abordam temas como envelhecimento, perda, resiliência e legado, mas de uma forma que cativa o público. Gibbons nunca foi o tipo de artista que explica tudo em entrevistas, mas tornou-se mais expressivo à sua maneira, não através de manchetes, mas através de sua música e composição. Em suas canções recentes, há momentos que parecem fazer referência direta a Dusty, ao peso da história
e a estranha realidade de ainda estar aqui quando tantos outros já se foram. Ele não aborda o assunto diretamente, mas a emoção está definitivamente presente. Também houve rumores de material inédito do ZZ Top em músicas gravadas antes da morte de Dusty, possivelmente contendo suas últimas linhas de baixo. Embora nenhum lançamento oficial tenha sido confirmado, Gibbons insinuou em entrevistas que o arquivo da banda é vasto e, se esse material existir, seu lançamento eventual marcaria um capítulo comovente na história do ZZ Top, um último eco da voz que definiu o som da banda por mais de 5 décadas. Até hoje, a banda permanece ativa. Eles continuam em turnê com um repertório que abrange toda a sua carreira e destaca suas raízes no blues. Os fãs continuam comparecendo. A banda continua comparecendo, e Billy Gibbons, agora um veterano do rock, ainda se apresenta com a mesma tranquilidade e elegância que o tornaram uma lenda. Ele ainda faz o que se propôs a fazer quando adolescente: ouvir discos de Lightning Hopkins e criar música que soa real, vivida e cheia de alma. Em um mundo da música que muda com cada tendência, a existência contínua do ZZ Top é uma espécie de desafio. Eles nunca se apressaram em se modernizar e nunca se fragmentaram ou se expuseram demais. Sempre mantiveram a autenticidade. E em 2025 essa escolha parece ainda mais rara, ainda mais valiosa. Billy Gibbons não é apenas o último membro original ainda em atividade, mas também o guardião do espírito do ZZ Top, um estilo, um timbre e uma filosofia que sempre se basearam em fazer mais com menos, tocar com precisão e deixar a música falar por si só. Qual a sua música favorita do ZZ Top? Conte pra gente nos comentários. E se você curte histórias interessantes sobre a vida das celebridades, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.